Dizem que o amor verdadeiro não morre, mas ninguém conta o que acontece quando ele é traído. Quando o que era abrigo se transforma em tormenta e duas almas que nasceram para se encontrar acabam se perdendo dentro do mesmo abraço. Essa é a história de Helena e Caio. Um casal que todos juravam ser perfeito, até que o destino mostrou que até o amor mais puro pode ter rachaduras invisíveis. Conheceram-se numa tarde comum, num café pequeno, quando o acaso parecia brincar de destino. Ela lia um livro sobre recomeços, ele buscava esquecer um passado que o assombrava. E naquele instante, o tempo fez silêncio. O olhar deles foi um acordo não dito. A partir de hoje, somos um só. Foram meses de encantamento, de promessas sussurradas, de planos que pareciam eternos. As pessoas viam neles a esperança de que o amor ainda podia ser simples, mas o amor, quando idealizado demais, começa a carregar o peso das expectativas. E foi sob esse peso que as primeiras sombras nasceram. Pequenos silêncios, mensagens não respondidas, ausências justificadas demais. Helena notava o afastamento de Caio, mas preferia acreditar que era cansaço, rotina, o mundo lá fora. Até que uma noite, o telefone tocou e o que ela ouviu destruiu tudo o que acreditava ser verdadeiro. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, desconhecida, mas carregada de culpa. Uma mulher. Disse o nome de Caio como quem confessa um pecado. Disse que não aguentava mais viver com aquilo preso na garganta. Contou detalhes que só quem esteve perto demais poderia saber. Helena ouviu cada palavra como se o chão abrisse sob seus pés. Era como se a casa inteira desmoronasse em silêncio. Depois que a ligação terminou, ela ficou parada por minutos, talvez horas, encarando o vazio, tentando entender onde foi que o amor deles começou a morrer. Não chorou, não gritou. Só o silêncio. Um silêncio que cortava mais do que qualquer palavra. Quando Caio chegou em casa, encontrou o jantar ainda posto, as velas queimadas até o fim e Helena sentada, imóvel, com os olhos perdidos no nada. Ele tentou sorrir, fingir normalidade, mas o peso do olhar dela o fez baixar a cabeça. Nenhuma pergunta foi feita, nenhuma resposta foi dada. Eles apenas se olharam e naquele olhar havia tudo. Raiva, dor e um amor imenso tentando sobreviver. Naquela noite, dormiram lado a lado, sem se tocarem, e foi ali, naquele silêncio absoluto, que ambos entenderam que algo havia mudado para sempre. O amor ainda estava ali, mas agora tinha espinhos. Nos dias que seguiram, Helena viveu entre o orgulho e o amor. Tentava convencer a si mesma de que podia perdoar, mas o coração, esse órgão teimoso, latejava em lembranças. Cada gesto de Caio parecia ecoar uma mentira. Cada toque, um lembrete do que ela havia perdido. E mesmo assim, não conseguia deixá-lo. O amor é um vício cruel. Mesmo ferido, ele pede mais uma dose. Caio, por sua vez, era um homem despedaçado pela culpa. Tentava provar o impossível, que ainda era digno de ser amado. Mandava flores, escrevia bilhetes, prometia mudar. Mas o que foi quebrado dentro de Helena não se reparava com gestos bonitos. Era um tipo de ferida que sangra sem mostrar sangue. Certa noite, enquanto ele dormia, Helena o observou por longos minutos. E se perguntou se aquele era o mesmo homem que a fazia rir até doer o estômago. O mesmo que prometeu envelhecer com ela. No fundo, ainda era. Mas havia uma sombra agora entre eles. E essa sombra tinha nome, perfume e lembranças que não pertenciam a ela. O amor deles continuava ali, mas já não era leve. Tornara-se um campo minado onde qualquer passo em falso podia ser o último. O tempo, dizem, cura tudo, mas o tempo também desgasta o que tenta resistir. Helena e Caio decidiram tentar de novo, como quem insiste em reacender uma chama em meio à tempestade. Fizeram viagens curtas, jantares forçados, sorrisos ensaiados. Às vezes, pareciam felizes.
Outras vezes, bastava um olhar torto para que o passado voltasse com toda a força. Helena tentava esquecer, mas o perdão é uma estrada longa e solitária. Ainda assim, havia momentos breves, raros, em que ela o via como antes. Quando Caio falava com ternura, quando a abraçava com cuidado, como se temesse que ela quebrasse. E era nesses instantes que ela acreditava por um segundo que o amor podia sobreviver. Caio, por dentro, travava uma guerra. Não contra Helena, mas contra si mesmo. Carregava a culpa como uma corrente, mas também a esperança de que o tempo os reconduziria ao começo. E foi essa esperança que o manteve ali, mesmo quando ela o empurrava, mesmo quando as palavras deles cortavam mais do que o silêncio. O amor, afinal, não é feito apenas de dias bonitos. É feito da coragem de permanecer quando tudo parece ruir. E eles, de algum modo, ainda permaneciam. Foi numa manhã qualquer que o destino resolveu intervir. Helena voltava do trabalho quando sentiu uma dor aguda no peito, uma vertigem, um súbito escurecer da visão. Acordou num hospital cercada por vozes e máquinas. O diagnóstico veio como um golpe. Uma doença rara, silenciosa, que havia se desenvolvido sem avisos. O médico disse que era possível tratar, mas que o processo seria longo e incerto. Caio, ao saber, caiu em prantos. E naquele instante, todas as culpas, todas as mágoas, todas as palavras não ditas desapareceram. Restou apenas o medo de perdê-la. Nos dias seguintes, ele esteve com ela o tempo todo. Aprendeu a lidar com o ritmo das consultas, com o cheiro de álcool e remédio, com as noites mal dormidas em cadeiras desconfortáveis. Helena, entre a dor e a lucidez, o observava e se perguntava se aquele era o castigo ou a redenção. E foi ali, entre os corredores frios e o barulho dos aparelhos, que o amor deles começou a renascer. Não o amor da paixão, mas o amor que se faz em silêncio, na presença constante na mão, que segura outra sem precisar dizer nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela voltou a sorrir. O tempo passou devagar, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado para assistir à luta deles. Helena se tornava mais frágil a cada dia, mas também mais serena. Parecia ter feito as pazes com a vida, e talvez até com a morte. Caio, por outro lado, se recusava a aceitar. Buscou médicos, terapias alternativas, promessas milagrosas, mas, a cada exame, a realidade o arrastava de volta. Às vezes, ele a encontrava olhando pela janela, o olhar perdido no horizonte, e ela dizia baixinho: "Você ainda vai sorrir, Caio, mesmo sem mim." Ele fingia não ouvir, como se o silêncio pudesse mudar o destino. À noite, deitava-se ao lado dela, segurava sua mão e sentia o pulso fraco, irregular, como um relógio que anunciava o fim. E era nesse toque que ele encontrava força para continuar. O amor deles já não era feito de promessas, mas de presença. Não precisavam de palavras, bastava o olhar. Bastava o gesto simples de permanecer. E em cada madrugada em que o sono não vinha, Caio murmurava para si mesmo que o amor deles ainda teria um final bonito, mesmo que o mundo insistisse em dizer o contrário. Naquela semana, o céu parecia carregar o mesmo cansaço que Helena sentia. Chovia quase todos os dias, e Caio já conhecia o som das gotas batendo na janela do quarto do hospital, como quem reconhece uma canção antiga. Helena estava mais pálida, os olhos fundos, mas ainda havia ternura em cada gesto. Um dia, pediu a ele que a levasse ao jardim do hospital. Queria sentir o vento, o cheiro da terra molhada. Caio a empurrou na cadeira de rodas com cuidado, como se o mundo pudesse quebrá-la com um sopro. Ficaram em silêncio, apenas observando o cair da tarde. E ali, sob o céu cinza, Helena disse: "Sabe, Caio, eu pensei que o amor morria quando a dor chegava, mas agora eu vejo que é o contrário. A dor é a prova de que ele está vivo." Ele não respondeu, apenas segurou sua mão. E naquele gesto, o tempo parou.
A enfermeira os encontrou assim, imóveis, olhando o horizonte, dois corpos exaustos e uma só alma tentando resistir. Naquela noite, Helena teve febre. Os médicos correram, as máquinas apitaram, e Caio implorava aos céus por mais um dia. Mas quando o amanhecer chegou, ela o olhou com um sorriso leve e sussurrou: "Me promete que não vai me deixar sozinha." Ele prometeu, sem saber o peso exato do que estava dizendo. Naquela madrugada, quando o mundo ainda dormia, Helena respirou pela última vez. Caio segurava sua mão, não querendo soltar, como se o simples toque pudesse impedir o inevitável. As máquinas pararam de apitar e o quarto mergulhou em silêncio. Mas havia algo mais, uma presença que não se media pelo tempo ou pelo espaço. Ele sentiu como se o coração dela ainda batesse no dele, um ritmo suave que se recusava a cessar. Chorou, gritou, implorou, mas também sorriu, porque naquele instante percebeu que o amor deles não estava limitado à carne, ao tempo ou à vida. Naquele silêncio absoluto, entendeu que haviam conquistado algo que poucos conhecem: a eternidade do toque, do abraço, da mão que não se solta. Caio continuou ao lado dela, noite após noite, como se estivesse esperando que ela acordasse, mas na verdade era ele que não queria partir. E cada memória, cada riso, cada lágrima tornou-se a prova de que o amor verdadeiro não morre, apenas se transforma. E enquanto segurava aquela mão agora fria, Caio sentiu algo estranho, quase mágico. O medo havia ido embora. E a paz que ele tanto buscava finalmente se instalara, entrelaçada com a lembrança de Helena, como se ela nunca o tivesse deixado. Os dias seguintes foram silenciosos e pesados. Caio caminhava pelos cômodos da casa, sentindo o cheiro dela, observando cada detalhe que antes passava despercebido. O livro aberto na mesinha, a xícara de café ainda quente, o casaco que ela sempre esquecia na cadeira. E em cada objeto, em cada lembrança, ele encontrava uma presença que não se media por tempo ou espaço. As pessoas vinham visitá-lo, tentando oferecer palavras de consolo, mas ele mal ouvia. O mundo continuava lá fora, girando sem pressa, mas para ele, o tempo havia parado na última respiração de Helena. Foi então que começou a escrever. Palavras que falavam de perdão, de dor, de amor que não se curva diante da morte. Cartas, diários, textos que guardavam cada instante, cada riso, cada lágrima compartilhada. E percebeu que, embora ela não estivesse mais ali fisicamente, o amor deles tinha deixado um rastro impossível de apagar. Um legado que mostrava que mesmo traído, mesmo ferido, mesmo diante do fim, o amor verdadeiro existe, e que algumas promessas, aquelas feitas de coração, de toque, de olhar, resistem a tudo, até à própria mortalidade. Anos se passaram, e Caio envelheceu carregando Helena em cada gesto, em cada lembrança. Quando olhava para o céu, parecia vê-la nas nuvens, no vento, no brilho do sol que atravessava as cortinas da manhã. Nunca mais amou alguém como a amou. E nem precisava, porque o amor deles havia transcendido o tempo, a traição, a dor, a própria vida. Ele continuou escrevendo, compartilhando a história deles, sem jamais romantizar a perda, mas mostrando que até nos maiores sofrimentos existe beleza. E assim, nas mãos entrelaçadas de dois corpos que um dia caminharam juntos, na coragem de perdoar, de permanecer e de não soltar, Caio encontrou a verdade que Helena sempre soube. O amor não termina, ele se transforma. E se hoje você fecha os olhos e lembra de alguém que amou profundamente, percebe que esse amor permanece vivo, silencioso, eterno, em cada gesto, em cada memória, pronto para tocar aqueles que sabem olhar com o coração. Porque no fim, o que importa não é o tempo que tivemos, mas a intensidade com que seguramos a mão de quem nos ensinou a amar de verdade.